Olá, meu nome é Viviane Lago e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o uso dos óleos essenciais durante a gestação. A dor do parto apresenta dois componentes básicos, sendo um relacionado aos receptores sensoriais e ao processamento da dor. Vale lembrar ainda que, além desses mecanismos fisiológicos, a gente fala que a dor é uma experiência complexa, uma vez que ela envolve fatores emocionais. Então, imagina a gestante, né, prestes a parir, então todo aquele momento de 9 meses vai acontecer, né? O bebê vai nascer, então ela já vem com uma carga emocional, com medos, com ansiedade, com angústias, com alegria. Então, é um misto de emoção e todas essas questões emocionais também envolvem outros fatores, né? Fatores culturais, fatores étnicos, ambientais e sociais. Então, é um momento bem individual, não dá para falar que todas vão sentir a mesma dor, né? Além disso, dois conceitos também são importantes quando falamos do mecanismo da dor. Um deles é a nocicepção, que é o mecanismo pelo qual os estímulos periféricos são transmitidos via sistema nervoso central, né? Então, envolve o nosso cérebro, envolve o sistema nervoso central. O outro conceito é a dor propriamente dita, que inclui componentes, né, discriminativos da sensibilidade dolorosa, né? Então, envolve não só aquela questão emocional que nós falamos, tudo, né, o afetivo, mas que também envolve a dor propriamente dita. E quando a gente fala de aromaterapia, a gente pode dizer que a aromaterapia, ela pode sim contribuir aliviando tanto a dor, né, sentida vindo aí desse sistema nervoso central, da nocicepção, como também a ativação de pensamentos, trabalhar esse emocional que vai influenciar nesta sensação de dor também, né? Então, poderia aí trabalhar os processos mentais, interrompendo a transmissão de sinais desta dor. Desta forma, alguns óleos essenciais podem, né, desviar a atenção de uma sensação dolorosa, estimular também a liberação de endorfinas e agir diretamente na dor e na emoção, ajudar a reformular, inclusive, os pensamentos daquele momento em que a mulher está passando, naquele momento que ela está vivenciando, no momento do parto. Sabemos que a aromaterapia atua no sistema límbico, né? Que é aquela parte do cérebro que lida com as emoções. Então, quando a gente sente, né, um cheiro, né, sente aquele aroma, existe uma ligação das moléculas aromáticas daquele, né, do que eu estou sentindo, daquele aroma, daquele óleo essencial, com os receptores olfativos que a gente tem na cavidade nasal. Vai ser levado então um sinal, né, elétrico estimulando o sistema límbico, como comentado, que está lá no nosso cérebro. Então, daí a explicação de que a aromaterapia pode contribuir no manejo do estresse e ansiedade, assim como na percepção da dor. Por isso, é muito importante que quando a gente fala da aromaterapia na gestante, né, durante o parto, né, nesta gestante, até ao longo da gravidez, que este aroma seja agradável, que traga lembranças boas, porque este vai ser o primeiro contato para que o resto da cascata, né, de efeitos aconteça. Então, os resultados positivos são facilitados quando o aroma percebido, né, o aroma sentido é algo familiar, algo agradável para esta mulher. Depois que esses componentes dos óleos essenciais, né, eles são inalados ou absorvidos, às vezes até pela pele, né, sempre diluído da maneira adequada, mas absorvidos pela pele, eles entram, né, na circulação sanguínea, podendo atravessar essa barreira hematoencefálica, ou seja, tendo essa atividade lá no cérebro. Mas, além de atuar no centro da dor, lá no sistema nervoso central, ela pode também atuar, né? Os óleos essenciais, alguns componentes desses óleos essenciais, podem atuar na redução de cortisol e no aumento de serotonina, ou seja, de componentes que estão relacionados com o nível de estresse e o nível de tranquilidade, de alegria também.
Vamos falar um pouquinho de alguns estudos, né, trazendo essa questão científica, esse lado científico que é muito importante, que nos dão base da prescrição segura, de uma prescrição efetiva da aromaterapia. A gente tem alguns estudos avaliando, utilizando os óleos essenciais em gestantes e na hora do parto, e a gente tem algumas revisões, ou seja, aqueles estudos que pegam vários artigos para serem discutidos, eles são analisados do ponto de vista metodológico. Então, alguns estudos avaliaram o óleo essencial do limão, do citrus lemon, para redução de náusea e vômitos durante a gravidez. Então, eram mulheres aí de 6 a 16 semanas de gestação. Elas foram orientadas a colocar 2 gotas do óleo essencial numa bolinha de algodão e mantê-lo 3 centímetros abaixo do nariz, respirando fundo 3 vezes, né? Sempre que sentissem náuseas ou vômitos, tá? Podendo repetir esse procedimento 5 minutos depois. Então, elas faziam, acalmavam e poderiam repetir caso não tivesse aí essa melhora, tá? E o que eles observaram? Que os scores médios de náusea e vômito foram significativamente mais baixos naquelas mulheres que utilizaram a aromaterapia para este alívio, em comparação com o grupo placebo, ou seja, o grupo que não utilizou o óleo essencial. E os pesquisadores, então, relataram que teve uma boa resposta, concluíram essa boa resposta e relataram também que não foi observado efeitos adversos no tratamento, concluindo que pode ser uma opção mais natural, uma opção tranquila para usar em gestantes neste período aí da gestação. A aromaterapia tem sido estudada também como inalação, como massagem, como escalda-pés, em outras formas, em outros objetivos, né? Sempre utilizando um óleo essencial ou até mesmo as sinergias. E a lavanda é um óleo aí mais clássico que a gente tem, né, de estudo, de utilização, que são bem estudados, que é bem estudado. Mas existem outras opções também, né? Então a gente tem gerânio, olíbano, rosa, camomila, laranja, laranja amarga, jasmim, laranja doce, tangerina, hortelã, pimenta, que também alguns estudos trazem. Claro, sempre com muito cuidado, por exemplo, o gerânio, ele tem aí alteração, né? Ele pode trazer alguma flutuação hormonal, então sempre com muito cuidado, identificando qual é o trimestre de gestação que essa mulher se encontra e qual é o objetivo. E muitas vezes a gente vai entender qual é a composição desse óleo para fazer uma substituição né, de um outro para um outro óleo que não tenha essa interferência hormonal. Então, é importante o aromaterapeuta estar junto nesta prescrição. Muitos estudos relatam que a aromaterapia, então, tem um efeito positivo na redução da dor, né, durante o pré-parto, tem um efeito interessante na redução da ansiedade, que vai ajudar no manejo dessa dor na hora do parto também, né? Então, é algo bem interessante. E entre os compostos que a gente observa, né, os óleos essenciais que são ricos em linalol e acetato de linalina, podem diminuir significativamente aí a frequência cardíaca e melhorar com isso a ansiedade e o desconforto nessas mulheres, né? Nessas gestantes prestes a dar à luz. Embora a maioria dos óleos sejam adequados para uso em aromaterapia clínica, né? Inclusive durante a gravidez, alguns são contraindicados e a gente precisa ter isso em mente e tomar esse cuidado, que não é porque é aromaterapia, é um óleo essencial, é algo que eu vou cheirar que parece que a gente minimiza, né, tudo isso, mas tem contraindicação sim. Entre eles, a gente fala o óleo de pétala doce, a gauletéria, né, então a Gaultheria procumbens, podem causar toxicidade semelhante ao salicilato, né, então pode ser perigoso. Óleos que contêm também altos níveis de fenóis, né? Então, como a canela, né? A casca da canela, que é cinnamomum camphora, o botão, folha, o caule do cravo, por exemplo, também podem ser aí potencialmente irritantes de pele, podem trazer aí algum efeito adverso a essa gestante.
Desta forma, né, a orientação do profissional é fundamental, não somente pela escolha do óleo essencial, mas também pela indicação de como utilizá-lo. Então, recomenda-se sempre a diluição em óleo carreador para massagem. Além disso, não se recomenda utilizar uma sinergia com mais de 3 óleos associados. Então, sempre ficar atento por que que eu vou fazer essa associação, qual é o objetivo disso, né? E mesmo fazendo a sinergia, a gente sempre fala, testa antes, facilitando então a indicação e o manejo desses efeitos adversos que a gente pode encontrar, inclusive, né, uma intolerância da própria gestante, tá? Durante a gestação, principalmente quando essa gestante está lá no último trimestre, onde a gente tem um aumento dessa barriga, pressionando um pouco mais esse pulmão, a gente sabe que a capacidade respiratória nesta fase fica mais difícil, ela tem mais dificuldade para respirar. E se a gente está falando que eu estou inalando o óleo essencial, a gente está trabalhando sim com a nossa capacidade respiratória. Então é importante avaliar isso. Outro ponto interessante que eu sempre falo, principalmente quando a gente vai utilizar esse óleo essencial numa sala de parto, é a forma de uso. Lembrar que se eu coloco difusor no ambiente dessa sala de parto, eu também vou estar fazendo com que os profissionais, então os envolvidos nesse parto, também vão sentir esse cheiro além da gestante e pode trazer um problema, né? Então a gente pode ter aí esses profissionais, enfermeiros, médicos, enfim, toda a equipe durante esse parto sendo influenciada por esse óleo essencial. Então a forma de utilizar, né, ou num colar difusor, ou num algodãozinho, alguns estudos trabalham com gaze, né, na roupa no avental, né, na roupa desta mulher. Então, tem que tomar muito cuidado com tudo isso. Durante uma massagem na gestante, a gente também precisa tomar cuidado com alguns pontos que a gente vai estimular. A gente sabe alguns pontos no pé, né, que podem aí aumentar essa contração muscular e pode interferir nessa gestação também. Então, muita atenção. Ou seja, os óleos essenciais não são totalmente contraindicados para gestantes. A gente tem alguns óleos que merecem atenção e que a gente vai evitar a utilização, a gente tem formas de utilização adequada, né? Adequada e que merecem essa atenção e esse cuidado, tá? Então, assim, o gerenciamento da dor é fundamental, é muito importante para a gente trazer tranquilidade para essa gestante, para essa família. O gerenciamento da dor via aromaterapia, né, utilizando-se da aromaterapia, é uma ferramenta muito interessante, é uma ferramenta que vale a pena a gente utilizá-la, né, e é uma estratégia não medicamentosa que vale também muito a pena, porém, com muitos cuidados, com muita atenção, né? Para que a gente possa trabalhar essa gestante, trabalhar a família, trabalhar a equipe de forma segura e que torne esse momento tão especial na vida de uma família, um momento para se lembrar sempre, né? Então, acho que vale a pena a gente utilizar dessa estratégia sim. Vale lembrar também que a gente que trabalha com as PICs, né, com as práticas integrativas, além da aromaterapia, a meditação, a yoga, até mesmo a respiração ou ouvir uma música também são exemplos, por exemplo, de estratégias que atuam no manejo da dor. Então, acolher essa mulher nesse momento vai fazer toda a diferença para que esse parto, para que esta gestação e este parto seja momentos realmente inesquecíveis, mas inesquecíveis de boas lembranças, tá bom? Se vocês gostaram, se vocês quiserem comentar, por favor, comente. Né? Acho que é importante esse compartilhar de experiências, de dicas de outros profissionais, né? De vivências. Curte o canal, o vídeo e compartilhem com seus conhecidos. Abraços aromáticos e até o próximo vídeo.